Boa noite a todos, a aula está sendo gravada. Dando continuidade à nossa preparação para o concurso do ano de 2021, hoje vamos estudar, em termos de conhecimento, um dos fundamentos que é muito importante para todas as disciplinas do concurso, para as disciplinas de História, para a disciplina de Geografia, também para a disciplina de Geopolítica, que é o Estado-nação. A formação do Estado Nacional moderno. Vamos verificar, vamos conhecer, identificar os fundamentos da formação desse Estado-nação, que é um pressuposto básico para a compreensão das relações de poder da geopolítica atual e também de alguns movimentos da política internacional. Porque quando eu falo em Estado-nação, já anotem no caderninho de vocês, como é uma recomendação que eu faço sempre, você sempre deve ter à mão, durante as aulas, um caderno, porque é impossível colocar nos slides as aulas que nós vamos produzir. Bem, então um dos fundamentos desse Estado-nação é a soberania. O Estado Nacional é soberano no plano internacional. E também é soberano no plano interno também. Isso tudo vem dessa formação do Estado-nação, que nós vamos ver hoje, cujas raízes residem lá no início da Idade Moderna. E vamos também falar um pouquinho, em termos de método, nós vamos falar da servidão apresentar. Mas eu vou começar a aula, portanto, então, assim fazendo uma espécie de aquecimento de motores, que na verdade é uma recordação da servidão apresentar. A servidão apresentar vai acompanhá-los até o dia do concurso. É lógico que, com toda certeza, 100% de probabilidade, no concurso do próximo ano vai haver uma questão da servidão apresentar. O que é a servidão apresentar? Inicialmente, como que eu divido a prova? E agora fica mais fácil falar isso, porque vocês já tiveram a experiência da redação de duas provas. A primeira prova do curso Argos e também essa recente avaliação diagnóstica. Então, agora fica mais fácil, porque eu vou falar certas coisas e vocês rapidamente já vão começar a fazer ligações, porque já treinaram. É isso que é realmente a finalidade do curso. Bem, a solução da servidão apresentar será feita, no máximo, em 4 laudas. Por que se fala máximo 4 laudas? A banca vai contar a quantidade de laudas? É lógico que não, a banca não vai contar a quantidade de laudas. Porém, existe uma imposição tática, falando em linguajar tático. Existe uma imposição da matetática. Qual é? É o tempo de solução da prova e a velocidade redacional de cada candidato. A conjugação desses dois fatores vai resultar nisso que eu estou falando. Normalmente, a segunda questão, que é aquela questão do nível de desempenho e compreensão, que abrange as servidões apresentar, justificar e caracterizar. Essa solução, um candidato muito bom, vai apresentar em 4 laudas. A primeira lauda, ele vai começar com a introdução, e que normalmente não vai tomar toda a lauda. Vai terminar lá no terço final, aqui assim já começa com desenvolvimento. E a partir daqui, portanto, então assim, vamos raciocinar em 3 laudas. Eu vou colocar cerca de 10 a 12 ideias, certo? Cerca de 10 a 12 citações. Por que se fala cerca de 10 a 12 citações? É lógico que a quantidade dessas citações depende da natureza da questão, da natureza do assunto. Se for um assunto que contemple muitas ideias, logicamente que no esquema, vocês vão levantar muitas ideias, vão levantar 20 ideias, mas é impossível se colocar 20 ideias por causa do tempo da prova. Bem, mas se eu levantei 20 ideias, logicamente que eu vou colocar na prova as ideias mais relevantes, falando no linguajar mais engraçado. Eu não vou colocar ideias rolhas na prova, eu começo com as principais. Mas daí vem a pergunta, mas como que eu vou saber quais são as ideias principais? Logicamente que daí, realmente, é o estudo de cada um, é o conhecimento. Mas já há certas indicações. Por exemplo,
Uma prova que contemple o assunto formação territorial do Brasil, eu preciso colocar a União Ibérica, eu preciso demonstrar o conhecimento de todos os tratados territoriais, aí eu tenho umas ideias forças relacionadas ao assunto formação territorial do Brasil. Ok? Bem, então, mas fique com essa ideia inicial. Tem cerca de 10 a 12 ideias, bem explicadas, bem condensadas. Bem, agora vamos a uma forma, digamos, da apresentação das ideias do desenvolvimento. Eu coloco como? Primeiro eu vou colocar uma citação, a ponto, ok, B ponto. Essa citação aqui, ela já responde ao o que da questão. Exemplo, apresentar, um exemplo bem fácil, simples, apresentar o Brasil. A servidão apresentar é a servidão que permite colocar a maior quantidade de conhecimentos. Por quê? Porque a servidão apresentar, eu posso apresentar um objeto de estudo por suas características, por suas causas, por suas consequências. Eu posso apresentar determinado objeto de estudo por suas formas, apresentar o Brasil. Vou começar apresentando, então, por algumas características. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, a dimensão continental do Brasil. Explico. B, o extenso litoral do país. C, a diversidade de clima. Ou seja, muito importante isso, por favor, guardem, escrevam no caderno. A citação das servidões do nível de desempenho e compreensão, sejam elas apresentar, justificar ou caracterizar, já devem responder de forma muito curta, de forma muito enxuta, o que está sendo perguntado. Apresentar o que, caracterizar o que, justificar o que, ok? Então, assim, foi uma rápida recordação da servidão apresentar. E vamos entrar na aula de hoje apresentando, e nós vamos voltar de novo com essas ideias relacionadas à servidão apresentar. Bem, mas agora vamos começar a falar do Estado-nação. O Estado-nação é um assunto que permeia muitas questões do concurso. Então, vamos compreender a formação desse Estado-nação. O primeiro ponto que eu quero passar é essa dimensão temporal da linha do tempo. As provas de história, muitas questões de geografia também, o candidato precisa dominar essa linha de tempo da história. E, logicamente que aqui nós temos uma linha temporal muito simples, o Estado-nação. O Estado Nacional, tal qual como nós conhecemos hoje, o Estado Nacional, veja que se nós olharmos para um mapa do mundo atual, nós veremos que o sistema internacional é dividido por estados nacionais que são rigidamente separados por fronteiras territoriais políticas. A soberania desses estados assenta-se sobre divisões territoriais políticas. Existem fronteiras políticas. O sistema internacional da atualidade. Vejo que em eras mais distantes não era assim. Então vejo que o Estado-nação é uma construção relativamente recente na evolução histórica da humanidade. E é isso que eu vou trazer na aula de hoje. Okay? Então fiquem já por dentro dessa ideia, que o Estado-nação é uma construção política social que surge a partir, aí digamos, ela vem junto com a Idade Moderna. Atenção para esse conhecimento. E quando se fala em Idade Moderna, não é o modernismo atual da informática, das telecomunicações, não, é a Idade Moderna. A Idade Moderna, em termos de história,
que confunde-se com o início das grandes navegações. E esse período histórico das grandes navegações também traz no seu bojo os traços que vão levar à formação do Estado-nação, a formação do Estado Nacional. Então aí eu gostaria de já pontuar essa ideia, ou seja, que relacionem a formação do Estado-nação com o início da Era Moderna, ou com o fluir da Idade Moderna, ok? Então vejo também que o Estado-nação, em termos políticos, ele conseguiu se efetivar graças ao poder absoluto dos reis, o absolutismo, que conseguiu vencer o sistema feudal da Idade Média. Uma outra característica importante que vocês devem ter em termos de dimensão desse processo histórico. O Estado Nacional surge pelo fortalecimento do poder absoluto dos reis, que tiveram, num primeiro momento, um grande objetivo de derrotar a força dos senhores feudais, o feudalismo. Portanto, o Estado-nação, graças ao absolutismo no campo político, ele nasce a partir da vitória dos reis, da unidade centralizadora do poder dos reis sobre os poderes locais, então representados pelos senhores feudais. Ok? Está bem? Então fica assim com essa ideia. Eu vou passar uma outra ideia importante também. A Idade Antiga não faz parte da história do concurso, mas eu quero que vocês fiquem com essa noção. Na Antiguidade, o Império Romano representava um sistema imperial. Não havia estados singulares, representava um sistema imperial. A derrocada do Império Romano trouxe os senhores feudais. A Europa ficou fragmentada em territórios feudais. Com o evoluir do processo histórico, a chegada da Idade Moderna, graças no campo político, o absolutismo, o Estado absoluto, os reis conseguem centralizar a unidade política de vários territórios feudais, formando os seus reinados. Okay? Então, fique com essa ideia geral e vamos começar a explorar mais. Mas eu já deixo aqui também uma outra ideia que é muito importante, que vocês devem saber, em termos da dimensão histórica da ICEM. A ICEM começa a estudar história a partir da Idade Moderna. Então, fique com a Idade Moderna, e depois da Revolução Francesa, nós temos a Idade Contemporânea. Então, em termos do processo histórico, hoje vive-se a Idade Contemporânea. Ok, então nós vamos trabalhar, ao final da aula, essa questão aqui. É uma questão que já foi de um CPKM, isso é muito interessante porque ela se encaixa no tema dessa aula de hoje, o Estado-nação. Apresentar o quê? As principais ameaças à soberania e à integridade territorial dos Estados-nação na atualidade. Ou seja, eu vou apresentar quais são as principais ameaças a esse Estado-nação de natureza westphaliana. Vocês já vão compreender esse termo que eu estou falando, o Estado-nação de natureza westphaliana, o Estado todo-poderoso no sistema internacional, o Estado soberano no sistema internacional, o Estado natural de natureza westphaliana, que surge, suas características principais, esse Estado soberano nacional de natureza westphaliana, ele surge ao final da Guerra dos 30 anos. Já fique com essa ideia. A Guerra dos 30 anos, a Paz de Westfália, de 1648, faz emergir no sistema internacional europeu o Estado soberano, formando um sistema de Estados. Então, mas essa questão é mais de geografia, ela vai perguntar quais são as ameaças atuais aos Estados soberanos da atualidade. Então, apresentar as principais ameaças à soberania
integridade territorial dos Estados-nação, destacando as consequências desses fatos no recrudescimento de conflitos internacionais. Bem, então vamos ver agora, vamos compreender o conceito de Estado-nação. Eu já falei que, inicialmente, a ideia de Estado-nação não havia no início da Idade Moderna. Não havia. Se nós olharmos para o mapa antigo, nós não vamos ver divisões políticas, fronteiras políticas entre as unidades políticas do início da Idade Moderna. Se olharmos para o mundo de hoje, realmente nós vamos ver que o mundo todo ele está dividido entre estados soberanos, estados que possuem fronteiras políticas soberanas. E isso tem uma razão por quê. Então, vamos ver o surgimento do Estado-nação. Para que eu compreenda o surgimento do Estado-nação, nós devemos olhar para considerações tanto para o plano interno como o plano externo. E aqui eu já coloco uma outra servidão para nós aproveitarmos esse conhecimento. O curso vai trabalhando com conhecimento, com método ao mesmo tempo. Então vejo que a partir dessas ideias, eu já vou introduzir uma outra servidão, que é justificar. Justificar o Estado-nação. Anotem no seu caderno, que eu já estou. Vamos trabalhar também essa servidão. Por favor, anotem no caderno a servidão justificar. A servidão justificar, ela é do mesmo grupo das servidões apresentar e caracterizar. As servidões do nível de desempenho, compreensão. Voltando, recordando, as servidões do nível de desempenho, compreensão, como é que eu apresento? Eu cito e vou explicar. Eu cito e justifico. Bem, vamos justificar. O que representa a servidão justificar? Justifique o surgimento do Estado-nação. A servidão justificar requer que vocês apresentem as causas, as razões de algo. Vou repetir. A servidão justificar requer que o candidato apresente as causas, as razões, o porquê de algo. Exemplo, justificar a Primeira Guerra Mundial. Eu vou apresentar as causas da Primeira Guerra Mundial. Justificar a Segunda Guerra Mundial. Eu vou apresentar as motivações, as causas, as razões do porquê houve a Segunda Guerra Mundial. Justificar o Estado-nação. Eu vou apresentar o porquê, as razões pelas quais surgiu o Estado-nação. Ok? Está bem? É a servidão justificar. Então, vamos justificar. E para que eu apresente, para que eu compreenda o surgimento do Estado-nação, as causas residem, eu vou olhar para o plano interno dos Estados e também para o sistema internacional europeu da Idade Moderna. Mais especificamente lá do século XVII, porque eu vou olhar para a Guerra dos 30 anos. Bem, então vamos ver aqui. Eu vou olhar para o plano interno. Quando olhar para... No momento que eu olhe para o plano interno dos Estados, eu terei que levantar as seguintes causas que redundaram no surgimento do Estado Nacional moderno, do Estado-nação. No campo político, eu vou falar das monarquias absolutas. No campo econômico, no mercantilismo. No campo militar, a formação de exércitos a serviço do rei, e não mais a serviço dos senhores feudais. No campo psicossocial, eu vou falar da formação da burguesia. E lembrando sempre que Portugal foi o primeiro país a constituir-se em Estado-nação. Já no final do século XIV, Portugal foi o primeiro país europeu, do mundo na verdade, a ter traços de Estado-nação, por causa de suas características, de que Portugal conseguiu centralizar
a unidade política e econômica daquele conjunto, daquele seu espaço territorial político. E principalmente também porque ele sendo um dos países líderes da expansão marítima comercial, isso lhe trouxe vantagens para essa formação do Estado-nação. Mas vamos explicar um pouquinho agora cada uma dessas ideias. Então, no plano interno, vejo que eu estou justificando a formação do Estado-nação dentro dos campos políticos. Eu não estou falando de expressões do poder nacional, mas estou apresentando as causas, as razões, dentro de aspectos políticos, econômicos, psicossociais e militares. No campo político, nós vamos falar das monarquias absolutistas. Por quê? Porque o absolutismo foi o sistema político que permitiu a centralização do poder político na unidade de uma única pessoa, o rei. O absolutismo monárquico, o poder absolutismo monárquico conseguiu centralizar o poder político em determinados espaços geográficos sobre os feudos. Então, fique com essa ideia. O absolutismo é um dos aspectos principais no campo político que permitiu a existência do Estado-nação. E permitiu por quê? Porque esse sistema político absoluto conseguiu centralizar o poder político na figura de um único ente, o rei. Daí, aquela outra expressão que nós vamos usar ao longo do curso, e particularmente quando nós falarmos do porquê o Brasil adotou o regime monárquico logo após a sua independência, adotou o regime monárquico e não a república. Eu vou falar no poder aglutinador do trono. Anotem essa expressão aí. Poder aglutinador do trono. A figura do rei, a monarquia, apresenta essa característica de aglutinar, ou apresentava em termos pretéritos, apresentava essa característica, a centralização do poder político, aplainava, atenuava as divergências políticas exteriores em torno de uma figura central no sistema político, o rei. Daí, utilizar-se a expressão poder aglutinador do trono. Essa foi uma das razões pelas quais o Brasil, ao adquirir a sua independência, ao entrar no sistema internacional como país independente, o país decidiu-se pela monarquia, devido à força do poder aglutinador do trono, que iria aplainar, iria atenuar o sentimento republicano que, à época, poderia fragmentar a unidade territorial, legado do período colonial do Brasil, o legado da grandiosidade continental do Brasil. Então, fique com essa ideia. O poder absoluto monárquico, ele tem na sua essência característica do poder aglutinador do trono. Então, aí nós temos a primeira razão que eu poderia justificar a formação do Estado Nacional Moderno. A citação seria qual? A influência das monarquias absolutas, ou a força aglutinadora da monarquia absoluta. Seriam duas citações que eu poderia abrir aquela redação. Digamos, a ponto, a força aglutinadora das monarquias absolutistas. Iria explicar essa dinâmica da imposição da unidade política do rei sobre os feudos. Bem, uma outra ideia, então que assim, apenas para consolidar a ideia, o absolutismo tinha o intuito de fortalecer o poder do Estado sobre os poderes locais, os senhores feudais, e, em particular, sobre o sistema feudal, que ainda era remanescente da Idade Média. Bem, por quê? No campo econômico,
uma característica que justifica a formação do Estado-nação é a doutrina econômica que impulsionou a Idade Moderna, o mercantilismo. O mercantilismo forneceu a riqueza econômica para os estados absolutistas exercer o seu poder. E quando se fala em mercantilismo, logicamente que eu vou falar de uma característica principal do mercantilismo, que é o metalismo, o metal. Então, vejo que as grandes navegações que redundaram, que influíram muito na formação do Estado-nação, tiveram como um de seus principais objetivos econômicos a busca de prata, de ouro. Então, vejo que a doutrina mercantilista ela fornece os recursos econômicos necessários à consolidação do poder dinástico real. Por quê? Porque o Estado absolutista precisa de uma estrutura de Estado. Atenção para essa ideia. O Estado absolutista precisa de uma estrutura de Estado. E que estrutura de Estado é essa? A administração real, os exércitos, os juízes, um sistema fiscal para arrecadar impostos nos portos, à época nos portos. Ok? Isso tudo precisa de metal, de dinheiro. Então, veja que tudo se une. A união é a visão holística do concurso das SEMI. Eu trabalho com várias ideias. Falei do campo político, agora falei do campo econômico. E vamos agora falar no campo militar. No campo militar, o Estado absolutista ele precisa de uma força militar, as expressões do poder nacional. Agora vamos usar um termo que é mais atual, mas podemos usar esse conceito para a compreensão. O poder nacional do Estado absolutista, o poder nacional do Estado absolutista. No plano político, eu vou falar o quê? No plano político, o poder aglutinador do trono, a monarquia absolutista. No plano econômico, a expressão do poder nacional desses estados absolutistas residia no mercantilismo. No plano militar, a formação de exércitos a serviço de reis e não a serviço de senhores feudais. É o início do Estado-nação. E todo Estado-nação ele tem um elemento militar para sustentar os seus interesses. À época, os interesses dos reis. Então, a formação de exércitos a serviço do rei também contribuiu para a formação desse Estado-nação ao longo da Idade Moderna. E no campo psicossocial, por que eu estou trazendo o campo psicossocial? Porque lá nos fatores, naquele livro Espaços Geográficos, um dos fatores relacionado ao campo psicossocial é o empresariado, empresários, que sociedades empresariais. E a burguesia, à época, o que era burguesia? Eram empresários comerciários que estavam aliados aos interesses do Estado absolutista e que realmente fomentavam essas iniciativas econômicas no campo do mercantilismo. Então, a formação de uma burguesia identificada com os interesses mercantis levou ao fortalecimento desse Estado absolutista, a raiz do Estado-nação. Então, fique com essas ideias, eu já poderia, digamos, justificar o porquê da formação do Estado-nação dentro assim, de uma visão de aspectos políticos, econômicos, psicossociais e militares. Logicamente que a ideia geral que eu estou dando. E no plano externo, agora vamos olhar para o plano externo. O sistema internacional europeu de meados do século XVII. Aí nós temos que ver, vamos ver, a Guerra dos 30 Anos. Em se falando de Guerra dos 30 Anos, eu preciso saber. O que eu preciso saber dessa guerra? Anota aí no caderno. A Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos findou-se com a Paz de Westfália de 1648. E essa guerra trouxe
como consequências principais para esse objeto da aula de hoje, que vocês têm que saber isso, porque vocês podem decorar, a paz de Westfália trouxe quais consequências para o sistema internacional de hoje também. A noção de interesse nacional, o conceito de soberania territorial, e eu vou citar outro aqui que não está aqui, mas é importante também, a formação de um sistema de estados, e não de um sistema imperial. E então fique com essas ideias aí. Eu vou falar de novo. Guerra dos 30 anos, ela terminou por meio de um acordo esse chamado a Paz de Westfália, de 1648. Mas qual foi o resultado dessa guerra? O que esse Tratado de Westfália sinalizava? O que ele redundou para a política internacional de hoje ainda? O Tratado de Westfália trouxe a noção do interesse nacional, o conceito de soberania territorial e a formação de um sistema de estados singulares, e não um sistema imperial. Vamos ver o porquê. Bem, então, inicialmente vamos ver o que foi a Guerra dos 30 anos, de forma muito rápida. A Guerra dos 30 anos foi uma guerra de fundamentação religiosa entre católicos e protestantes, e que teve por objetivo central a disputa entre dois partidos. Quais partidos? O Sacro Império Romano Germânico, chefiado pela dinastia católica dos Habsburgos, versus os príncipes protestantes. Esse sacro imperador romano germânico tinha como objetivo central centralizar o seu poder católico universal sobre os príncipes protestantes do centro da Europa, o que é hoje a Alemanha, ok? Mas aí nós tivemos, então, um racha desse sistema de alianças. A França, que era católica, deveria, por essa componente vivida até então, a França, que era católica, deveria unir-se ao Sacro Império Romano Germânico, mantendo um padrão universal das relações internacionais de até então. Qual era esse padrão? O que ditava as relações internacionais entre os Estados. Então, não era um interesse nacional local, e sim interesse geral da Igreja Católica, interesse do universalismo católico. Nenhum Estado ia de encontro, nenhum Estado batia de frente a esse princípio que regulava a política internacional do então. Porque o princípio era esse, o princípio do universalismo geral católico. Mas na Guerra dos 30 anos, a França rompeu esse princípio. Isso que é muito importante que vocês entendam. A França quebrou, a França rompeu esse princípio. Se a França fosse seguir esse princípio, a França iria se aliar aos príncipes católicos do Sacro Império Romano Germânico. Mas a França aliou-se aos príncipes protestantes. Um reino católico, a França aliou-se a príncipes protestantes. Por quê? Porque a França, nessa guerra, resolveu privilegiar o seu interesse nacional. E qual era o interesse nacional da França? Não ficar subordinado a nenhum tipo de império, não ficar subordinado ao Império dos Habsburgos. Então, a França, ao romper um padrão internacional da época,
a França inaugura no sistema internacional o interesse nacional, a raison d'État, a razão de Estado, que é um dos fundamentos da condução da política externa dos Estados nacionais, ainda nos dias de hoje. Os Estados lançam-se no plano internacional, os Estados fazem a sua política externa, tendo à frente o interesse nacional. Portanto, esse conceito de interesse nacional também é um dos fundamentos da formação do Estado-nação. Esse conceito, portanto, do interesse nacional, ele surge no bojo da Guerra dos 30 anos. Ok? Então, vejo aqui, eu fiz uma rápida explicação dessas ideias, desses slide aqui. O interesse nacional sobrepõe-se ao interesse universal católico, que até então regulava o relacionamento internacional. E aí, então, portanto, nós vemos o quê? Que o Estado-nação, hoje, ele sempre tem à frente o seu interesse nacional. E daí que surgem os conflitos internacionais, as crises internacionais, surgem pela disputa desses interesses nacionais. Os Estados conduzem suas políticas externas, tendo à frente os seus interesses nacionais, que veio lá da Guerra dos 30 anos. E surge também o conceito de soberania territorial. Por que surgiu o conceito de soberania territorial? Então vejam o que assim nós temos no mapa, um mapa da Europa do século XVII. Vejam que a Guerra dos 30 anos deu-se aqui no centro da Europa. Vejam a coxa de retalhos que era o centro da Europa. O centro da Europa, ele era dividido por principados, ducados, bispados, cidades, ok? Bem, então veja aí uma coxa de retalho. O que nos trouxe a paz de Westfália? A paz de Westfália estabeleceu o conceito de soberania por meio de um princípio. Qual princípio? A partir desse momento, os príncipes locais teriam a autoridade de ditar qual religião que os seus súditos iriam professar nos seus territórios. E o Estado A iria respeitar a profecia que é praticada no território B. Ou seja, os príncipes são soberanos para ditar qual profecia religiosa que os meus súditos vão praticar nos meus territórios. E um príncipe do Estado A vai respeitar a profecia do Estado B. Ou seja, o príncipe do Estado A não vai se imiscuir dentro do território do país B. Nasceu o conceito de soberania territorial para apaziguar as relações internacionais. E vejo que esse conceito ele é válido até os dias de hoje. A soberania ainda é um marco fundamental para a estabilidade do sistema internacional. Se todos os Estados respeitarem as soberanias uns dos outros, o sistema internacional vai ficar em equilíbrio. Em princípio, não haverá conflitos no sistema internacional. Então, veja que esse conceito de soberania territorial, o Estado soberano, também surge aí no século XVII. E vejo que nessa Guerra dos 30 anos, é outra ideia, ok? Uma outra consequência. E já vimos 3 consequências. Eu vou editar porque estou falando assim muita coisa, eu vou fechar a ideia. As consequências, quais foram as consequências da Guerra dos 30 anos que influem, que dizem respeito à formação do Estado-nação? Ok? Vamos lá? A noção de interesse nacional. Eu vou voltar ao Estado porque eu sei que as ideias devem ser bem pontuadas. Okay? Quais são as ideias que interessam? Estamos aqui, nesse slide aqui. Quais são as ideias que interessam? São
a noção de interesse nacional. Por quê? Porque a França rompeu com o princípio geral que ditava o relacionamento entre os estados da época. A França rompeu com o princípio religioso da condução das relações internacionais da época. Ao romper com esse princípio, a França cria a noção de interesse nacional, que é o fundamento do Estado-nação. O conceito de soberania territorial, que também é um conceito do Estado-nação. E aqui eu tenho uma outra ideia que eu escrevi aqui, uma consequência também dessa conjuntura resultante da Guerra dos 30 Anos, que é qual? Que é a formação de um sistema de estados e não de um sistema imperial. Por quê? O Sacro Império Romano perdeu a Guerra dos 30 Anos. O Sacro Império Romano não conseguiu impor uma ordem imperial sobre a Europa. Como consequência, depois da Guerra dos 30 Anos, a Europa surgiu como um sistema de estados soberanos, um sistema de estados soberanos do plano internacional. Um estado respeitando a soberania do outro. Também que foi a base para o surgimento do equilíbrio do poder. Mas não vamos entrar aqui ainda nessa aula. Fique, portanto, aí com essa ideia. Essas três consequências da paz de Westfália de 1648, que dizem respeito à formação do Estado-nação, a noção de interesse nacional, o conceito de soberania territorial e a formação de um sistema de estados soberanos, a formação de um estado singular soberano, e não a formação de um império. Porque o império é um poder que manda em todos os estados. Ok? Bem, então vamos adiante, já vimos essas ideias aí. Agora aqui, a noção de geografia. Eu vou passar essa noção aqui e depois vocês vão ler aí nesse slide. A noção de Estado-nação. Eu vou desenhar aqui, tá ok? Um Estado-nação, ele precisa de três características básicas para ser reconhecido um Estado-nação. Ele precisa ter um governo, ele precisa ter um território com suas fronteiras políticas definidas e precisa ter um povo, uma nação que domine, que habite este território. Aqui eu tenho a configuração de um Estado, ok? Um Estado. E aqui eu quero apresentar uma outra noção, que estamos dentro do estudo da geografia. O que é a noção? A diferença entre espaço geográfico versus território, ok? Então veja que o território, quando eu falo de território, eu estou me referindo à apropriação política de um espaço geográfico, razão por qual, dentro dessa conjuntura do surgimento dos estados soberanos, os territórios apresentam limites políticos, fronteiras políticas definidas. Território, o que é? Território é um espaço geográfico que foi politicamente apropriado. Nós já estudamos isso, eu acho que na primeira ou na segunda aula do curso. Ok? Vocês estão lembrados? Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Então, aqui eu passei muito rapidamente. Bem, agora vamos ver aqui. Agora vamos entrar aqui, nos últimos 10 minutos da aula. Eu vou começar essa questão e depois eu pediria que vocês fossem estudando, assim, desse uma lida na questão. Apresentar as principais ameaças à soberania, apresentar as principais ameaças à soberania e integridade territorial dos Estados-nação da atualidade. Então, já sabemos que o Estado-nação da atualidade é um Estado soberano, de natureza westfaliana. Porque perceberam? Essa ideia? É essa ideia que eu quero que vocês compreendam agora. O Estado do século XXI
o Estado do século XXI, é um Estado cujas características residem lá no século XVII. O Estado-nação do século XXI, as suas raízes são do Estado soberano de natureza westphaliana. Que Estado soberano de natureza westphaliana é esse? É um Estado que não admite nenhuma interferência às suas fronteiras políticas. Mas, porém, contudo, todavia, o mundo evoluiu. E hoje em dia, esse Estado soberano de natureza westphaliana, ele sofre influências de várias dinâmicas da política internacional que começam a criar rachaduras nesse bloco monolítico de ser um Estado soberano de natureza westphaliana. Então, por exemplo, a globalização quebra. A globalização atenua as rígidas fronteiras desse Estado soberano. A circulação de pessoas, migração, a internet, os fluxos do relacionamento global, os fluxos financeiros. Veja, então, que tudo isso diminui aquela rigidez das fronteiras do Estado westphaliano. Ok? Então, é isso que a questão está pedindo. A questão quer que se apresente as principais ameaças à soberania e à integridade territorial. Então, veja, vamos fazer inicialmente a interpretação da questão. Apresentar o quê? Assunto, a formação do Estado-nação, ideia central do Estado-nação. Bem, então, aqui assim pelo nosso macete do curso, a servidão apresentar, ideia central, apresentar o quê? Apresentar o quê? O que pedido? As principais ameaças à soberania e à integridade territorial dos Estados-nação. Ideia central, Estado-nação, Estado-nação. Pedido. Pedido. O que é o pedido? É o objeto da questão. O que eu tenho que responder? Qual será a minha citação? As principais ameaças. As principais ameaças a esse Estado-nação. Então, vejo que aqui eu terei meu primeiro parágrafo. Eu preciso saber o quê? As ameaças. Eu preciso conhecer a política interna. Preciso conhecer também os conflitos atuais. A condicionante de tempo é atual. Atualidade. A condicionante de espaço, eu vou olhar para o mundo. A questão tem gerúndio? Tem. Ela tem um destacando. Qual é o pedido do gerúndio? As consequências para o aumento dos conflitos internacionais. Qual é a consequência dessas ameaças ao Estado-nação para o aumento dos conflitos internacionais? Então, vejo aqui, e vamos trabalhar aqui. Aqui assim eu quero que vocês compreendam a lógica da construção da introdução. É lógico que nós vamos trabalhar isso ainda durante várias aulas ao longo do curso. E somente depois que vocês assim comecem a fazer prova que vocês vão tendo dúvidas, o que é normal. Então vejo qual é a lógica da construção do parágrafo. No primeiro parágrafo eu vou abordar a ideia central. De preferência, não é obrigatório. De preferência, vocês usem a ideia central como sujeito à frase, o sujeito da frase do primeiro parágrafo da introdução. E depois no segundo parágrafo eu vou delimitar o espaço e o tempo da questão. Se for prova de história, eu vou privilegiar a conjuntura, acontecimentos históricos. Se for prova de geografia, eu vou contextualizar o espaço geográfico. É lógico que depende da questão. Estamos iniciando o curso ainda, existem várias nuances ainda. Bem, no terceiro parágrafo eu vou ampliar a ideia central. No quarto parágrafo eu vou dar um toque, uma pincelada no tema do gerúndio,
Okay? E depois, no quinto parágrafo, eu faço aquele carimbo. Então, veja aqui. Ó. Primeiro parágrafo. Ideia central, o Estado-nação. Não foi isso que nós vimos? Vimos o Estado-nação. Ideia central, o Estado-nação. É a ideia central. Então, dessa ideia central, eu vou redigir o meu primeiro parágrafo da introdução. O meu primeiro parágrafo. E de preferência, eu vou usar a ideia central como sujeito. Mas temos outro macete também. Sempre que eu conseguir, ou sempre que eu consiga identificar a presença de um conceito na redação do pedido, eu vou apresentar esse conceito na introdução. Lembrando sempre de que, para que serve a introdução? Para introduzir o leitor naquilo que vai ser apresentado lá no desenvolvimento. Então, portanto, a introdução serve para esclarecer o leitor sobre aquilo que eu vou falar. Se eu vou apresentar as principais ameaças ao Estado-nação, logicamente, o meu leitor precisa saber o que é um Estado-nação. Então, nesse primeiro parágrafo, eu vou fazer o quê? Eu vou falar sobre o Estado-nação. O conceito de Estado-nação compreende uma área geográfica onde prevalece um governo soberano, que gerencia uma população com forte unidade étnica e cultural. Poderia ser outro conceito também. Lembrando sempre de que conceito não é definição. O conceito eu apresento a estrutura geral, a noção daquilo que eu estou falando. Então, em termos de modelo, por enquanto, nessa fase do curso, não se preocupe muito em conhecimento, mas se preocupe sim com modelo, os modelos. O curso trabalha com modelos, porque no dia do concurso, ou seja, não somente adaptar o conhecimento requerido pela questão a um modelo que você já deve estar, certamente estarão adestrados. Então, o primeiro modelo, eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar a ideia central, de preferência logo como sujeito do parágrafo, um conhecimento geral, um conhecimento amplo, ok? Bem, e depois no segundo parágrafo, eu vou fazer a limitação espaço-tempo. Essa prova aqui é meia de geografia, meia de história. Então, qual foi a dimensão temporal atual? Espaço-mundo. Então, nos dias atuais, eu já defini as ideias, eu já defini a temporalidade das ideias que eu vou trabalhar aqui no desenvolvimento. Atenção para essa ideia. Vejo que nesse segundo parágrafo, eu já dou uma indicação do espaço temporal das ideias que eu vou trabalhar aqui no desenvolvimento. Então, nos dias atuais, diversos fatores envolvendo todas as expressões do poder nacional têm limitado e até mesmo ameaçado a soberania e a integridade dos Estados-nação, em particular os países de inexpressiva capacidade política militar. Bem, o conhecimento não interessa muito. O que interessa muito é que no segundo parágrafo eu dei uma indicação do tempo. Então, eu vou repetir aqui essa ideia que é super importante. Normalmente, eu vou definir aqui a temporalidade das ideias que eu vou retirar aqui. Então, por exemplo, analisar o processo da independência do Brasil. Estou em prova de história, ok? Analisar o quê? O processo da independência do Brasil. Eu vou analisar o processo. Então, 2 pontos, desenvolvimento. As ideias que eu vou analisar aqui no desenvolvimento, logicamente, elas vão dizer respeito a esse processo da independência. O que é um processo? Um processo, eu preciso definir um marco inicial e um marco final desse processo. E então, o marco inicial desse processo, eu poderia indicar como
Meados do século XVIII, a crise do antigo regime, e tendo como processo final do processo de independência do Brasil, eu poderia trabalhar com o ano de 1822, ou o ano de 1824, o ano da Carta Imperial, ok? Mas em termos de método, então, atenção, em provas de história. Eu estou fazendo o quê? A delimitação temporal. Essa delimitação temporal me indica o marco temporal das ideias, o marco temporal dentro do qual as ideias serão retiradas para a solução da questão. Nessa questão que eu estou lançando agora, que eu lancei agora, analisar o processo de independência do Brasil, logicamente que nesse parágrafo estaria escrito o quê? O processo de independência do Brasil inicia-se com a Era Napoleônica, que forçou a vinda da família real para a América do Sul, e finda-se com a proclamação da independência em 1822. Ok? Então fique com essa ideia. Por nessa questão, não há uma delimitação clara de um processo. Então, eu vou usar como marco temporal nos dias atuais. Está muito fácil, ok? Bem, depois no terceiro parágrafo, eu vou fazer o quê? Eu vou alongar a ideia central. Eu vou falar de mais conhecimento sobre o Estado-nação. Depois, no quarto parágrafo, eu vou fazer o quê? Muito importante, muitos candidatos esquecem. No quarto parágrafo, eu vou dar um toque. Eu vou abordar o tema do gerúndio, exatamente isso. Eu vou abordar um tema do gerúndio, que de forma leve. Eu não posso responder ideias do desenvolvimento já na introdução. Não perca um ponto lá no baremo do método. Então, eu dou um toque. O mundo assiste cada vez mais ao surgimento de litígios bélicos entre povos e estados, como consequência. Ou seja, eu dei uma ideia de conflito internacional atual. O mundo assiste verbo do presente. Ok? Bem, se não houver gerúndio, o que fazer no quarto parágrafo? Eu posso continuar alongando a ideia central. Por quê? A ideia qual é? A ideia aqui, a introdução tem 5 parágrafos. Mas sempre tem que ter 5 parágrafos? Não. Isso depende do conhecimento, do teu tempo de prova. Mas em 5 parágrafos é sinal que eu vou conseguir colocar mais ideias de conhecimento. A prova o que é? É um concurso de conhecimento. Eu estive na banca. Por método, ninguém é reprovado. Ninguém é reprovado por método, mas sim por quantidade de conhecimentos colocados na prova. O João coloca 20 scores. O Pedrinho coloca 19. O João está na frente do Pedrinho. É conhecimento. Razão pela qual eu preciso usar aquelas laudas. Eu preciso usar as laudas mostrando conhecimento, ok? Bem, então, digamos, se não tivesse gerúndio, eu poderia sair para essa solução de 1, 2, 3, 4, 5. Aqui assim eu vou apresentar a ideia central, a dimensão tempo e espaço eu poderia fazer em 2 parágrafos, e depois eu vou ampliar a ideia central. Ou faço a dimensão tempo e espaço em um único parágrafo, e apresento mais ideias relacionadas à ideia central. Apresento mais conhecimento, ok? Uma boa pergunta, é isso aí, exatamente isso aí. Bem, ok, e agora vejam, eu vou mostrar aqui assim rapidamente, que vocês vão ler, que vejam que o barema da própria escola traz a citação, que é o quê? A ameaça, a globalização. Então vejam como queria se estruturar um parágrafo. Um parágrafo, na servidão apresentar, apresenta 3 momentos redacionais. Atenção que eu vou repetir este conceito. A redação de um parágrafo, nesse caso, apresentar vírgula, destacando
apresentar. Eu vou fazer a citação. Apresentar o quê? As principais ameaças ao Estado-nação. A globalização. A globalização, ela quebra fronteiras. Ela, digamos, atenua a rigidez das fronteiras do Estado-nação de natureza westphaliana. Então, globalização, eu citei. Agora, eu vou explicar o que é a globalização. Está aqui na cor azul. E depois eu vou atender ao destacando qual é as consequências desse fato aqui, as consequências da globalização para o recrudescimento dos conflitos internacionais. Então, vejam, eu citei globalização, expliquei, depois eu vou destacar um toque direcionado às consequências. Globalização, a partir do final do século XX, a forma produtiva da globalização permitiu que as diversas fases da produção industrial, ou seja, eu vou falar que a globalização, aqui assim no campo econômico do caso, ela quebra a rigidez dos fluxos logísticos, permitindo que instalem-se várias multinacionais, e essas multinacionais, dentro de territórios nacionais, na verdade, essas multinacionais muitas vezes estão defendendo interesses contrários ao Estado Nacional de natureza westphaliana. Ponto. Essa situação gera conflitos entre os interesses nacionais, ok? Bem, da iria para outra, vamos ver o Estral está com... Seria interessante eu usar a palavra destacar. Vocês podem usar ou não, ok? Assim, digamos, o que eu recomendo? Depende da natureza da questão. Existe determinada natureza da questão e também do estilo redacional do candidato. O estilo redacional do candidato, por si só, deixa bem claro que eu estou respondendo ao destaque. Mas outros candidatos que têm um pouquinho mais de dificuldade de redação, eu recomendo que entrem com essas expressões aqui. Destaca-se que, enfatiza-se que, note-se que, ok? Destaca-se que, ok? É isso aí. O Igor, ok, Estral? Então, assim, realmente vai depender. Mas dentro, assim, de uma mecânica, um modelo, vocês podem usar. Destaca-se que, piriri pororó. Enfatiza-se que, parará, papapá. Assinala-se que, pá. Vale destacar que, note-se que, ok? E vou dando entrada. Agora uma ideia do Igor, esse destacando traz ideia do Edaí para o sujeito no Pará. É isso aí. No caso desse parágrafo, o Edaí é isso aí. O que você escreveu, e daí? E o destaque. Uma outra ideia. Atenção. Não é obrigatório que haja o destaque em todos os parágrafos. Não é obrigatório que haja o destaque em todas as citações. Eu vou apresentar ideias relacionadas ao destaque quando houver destaque, ok? Eu vou repetir. Quando se tiver que apresentar um destaque, eu vou apresentar o destaque. Agora, atenção, vamos saber fazer prova. Se a questão está pedindo apresentar X destacando Y, e se eu conseguir levantar ideias pertinentes, digamos que eu levante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Levantei 8 ideias. 5 ideias eu consigo apresentar destaque. Eu começo com as ideias que tenham destaque, que terão maior valor. Se eu conseguir apresentar todas as ideias com destaque, minha prova ficará mais valorizada ainda. Ok? Agora o Costa Santos, participação do Costa Santos, não é necessário ter o Edaí dentro do parágrafo. Nesse caso aqui, não.
Não, eu também posso apresentar. Existem duas ideias para apresentar o destaque, em termos redacionais. Atenção, vou repetir. Existem duas formas redacionais para se apresentar a ideia relacionada ao destaque. Duas formas redacionais. Quais são essas formas redacionais? Primeira é essa aqui. Eu vou citar, eu vou explicar, porque eu coloco um ponto e inicio com a ideia do destaque. A outra forma redacional qual é? Eu venho escrevendo, coloco vírgula, o que redundou no, vírgula, gerando, está bem? Ok com a situação? A turma entendeu? Existem duas formas redacionais. Ok? O E daí é provocando dificuldade de controle de fluxo de capitais. É isso aí. Então aqui seria o quê? Ó? Nesse caso aqui, política econômica de empresas multinacionais sob diversos governos. Vírgula, o que pode gerar situações de conflitos entre os interesses nacionais e interesses nacionais, ok? Vírgula, o que pode gerar, vírgula, o que estimula a geração de conflitos, vírgula, o que cria um ambiente favorável à geração de conflitos, ok? Portanto, a turma deve ficar com essa ideia. Existem duas formas redacionais de apresentar-se destacando. Ou esse gerúndio, vírgula, gerúndio, ou ponto, e entro com a palavra. Destaca-se, enfatiza-se, ok? Eu posso, é isso aí. O gerúndio é uma espécie do E daí, é isso aí. Na servidão analisar, que vamos começar na próxima aula, nós vamos começar a ver esse E daí dentro dos parágrafos. É isso mesmo. Ok, podemos terminar a aula? Ok, alguma dúvida? A turma está muito bem, espero que a turma continue com... Espero que a turma continue com esse impulso, porque realmente um estudo semanal, que cada semana um pouquinho, é a fórmula do sucesso do concurso. Wolfgang Schmidt está com uma dúvida? Com relação ao conteúdo da D2, a atual fase do capitalismo, ele cita a China como um país emergente. A China é um país emergente de relevo. É a segunda economia do mundo. Um país emergente de relevo. Uma boa questão, como é que eu iria escrever isso? A China é um país emergente de relevo, uma potência econômica, ok? Uma potência econômica de relevo. Ela está dentro dos grupos dos países emergentes, mas é uma potência econômica. Eu entendi a dúvida realmente bem colocada. A China, justamente por causa dessa sua colocação, ela já, digamos, ascendeu ao topo de potência econômica. Ela já ascendeu. Nas redações decendo, tudo depende da tua argumentação, ou seja, como que você vai colocar o argumento. Assim, de forma como queríamos trabalhar. A China, no início do século XX, a China fez parte do grupo dos países emergentes, definido pelo acrônimo BRICS, mas o seu potencial de desenvolvimento econômico a levou para o segundo patamar dos países econômicos. Ou seja, eu daria um contexto levando essa nova ascendência da posição da China na economia mundial como segunda potência econômica do plano global. Ok, muito obrigado pela atenção. Ok, podemos terminar a aula. Eu vou parar aqui a gravação.